engenheiro, se ele for começar Ele no já CNPJ, ele começa no Simples. começa no Simples. E aí, ele pode ter outros regimes também. Pode ter outros regimes, ele tem que faturar bastante. Então vamos começar com o engenheiro que tá começando. Tá começando. Um pequeno uma mãe empreendedora como eu, tá? Um engenheiro que começa hoje é recomendável entrar no Simples Nacional. E aí, o Simples, você pode ser ME, até 4,8 milhões, ou EPP. Mas aí são dentro do Simples você tem essas qualificações. Eu gostei, de faturamento. 4,8 milhões de faturamento no ano? Acho que eu tô nesse ainda. Eu acho que você tá nesse. E aí, depois do Simples, você tem a opção ou do lucro real ou do lucro presumido. São regimes que você precisa ter um faturamento muito maior. Normalmente, quem tá no lucro real é um e-commerce, por exemplo, que você tem uma receita alta, mas você tem uma despesa muito alta, e aí acaba tendo um lucro baixo. Então, compensa. Agora, o engenheiro, normalmente, ou ele tá no Simples Nacional ou no lucro presumido, mas isso depende muito do faturamento. Então, assim, o que o pessoal precisa saber é que o Simples, ele tem uma alíquota efetiva que vai aumentando de acordo com o seu faturamento. Então, eu comecei faturando 6 mil, aí é uma alíquota. Conforme for aumentando, vai aumentando a alíquota. Então, tudo depende do seu faturamento, tá? E aí, dentro do Simples Nacional, o engenheiro, ele tem o benefício do fator R. Eu abri uma empresa de engenharia hoje. Fator R é fator Rafa? Não, é fator R mesmo é um benefício do governo. Hoje, eu faturo 6 mil. Vou usar o exemplo dos 6 mil, tá? Ou 10. 10 fica melhor, né? Mais fácil fazer conta. 10 fica mais fácil. O pessoal acha que a gente é fácil na conta, né, Dri? Não, bobagem. É calculadora. Há mais de 15 anos que eu tô formada, eu não sou boa de conta mais. Já fui um dia. Faturo 10 mil no mês. Se você não fizer planejamento tributário dentro desses 10 mil, você vai começar pagando um pouco mais de 15,5%. Vamos a tabela, essa alíquota. Rafa, quero fazer um planejamento tributário, como eu faço para pagar menos imposto? Desses 10 mil, você precisa tirar 0,28% de prolabore. Eu trabalho sozinha ou eu tenho um sócio. O prolabore dos dois, né, a folha de pagamento dos dois precisa ser superior a 0,28%. Tá? A gente usa uma margem aí de 30%. Então, dos 10 mil, eu tenho que tirar no mínimo 3 mil de prolabore. Se eu tirar 3 mil de prolabore, em vez de eu pagar 15,5%, né, que vai subir um pouquinho mais na alíquota, eu consigo começar pagando 6%. Na verdade, a alíquota é efetiva, então pode ser que você pague um pouquinho mais, mas você consegue pagar 6%. Sobre os 3 mil, você vai pagar INSS. E aí, se tiver imposto de renda, eu acho que 3 mil não dá. É como se eu fosse registrada? Exatamente, é o seu salário. Prolabore é o seu salário. Mas aí eu pago todos os impostos que um funcionário receberia? Não, só o INSS. Tá. E se houver imposto de renda da pessoa física, também retém na fonte. Então, 3 mil dá numa média de quanto anual? Mas é mais, né? 3 mil vezes 12, 36 mil. Aí passa. Daí, durante algum período, vai ter o imposto de renda ali pra você pagar, tá? Aí você paga o imposto de renda do prolabore. Do prolabore. E não do todo. E da diferença paga a alíquota do fator R lá. Isso, 6%. Na verdade, sobe um pouquinho, 6%. Você paga essa alíquota. Então, é muito interessante esse planejamento tributário, porque, às vezes, o valor... A gente tá usando um valor simbólico aqui, né? É só pra gente fazer só pra conta. gente fazer uma conta por cima. Mas você tem uma renda declarada, esse valor ele tá retido na fonte. Então, chegando no próximo ano, quanto você vai declarar no seu imposto de renda? Eu sei que os 36 mil eu pago. Então, eu já vai direto pro seu imposto de renda. Então, você não precisa ficar fugindo, né, daquela declaração. Como que eu vou declarar? Como que eu não vou declarar? O que sobra, você tira todas as suas despesas e você pode fazer a distribuição de lucro. A distribuição de lucro você pode reinvestir na sua empresa ou você pode levar para o seu bolso. Então, você tem essa opção. Se eu levar para o meu bolso, eu pago outro imposto? Não. Isso é muito interessante, o pessoal acaba não tendo conhecimento. Mas quando você vai poder distribuir o lucro? Quando você fizer a contabilidade. Você não pode fazer se não tiver contabilidade. Porque se porventura você cair numa malha fina, você vai precisar comprovar.
E como você vai comprovar? Com a nota que eu não peguei. Com a nota que eu não fiz, que eu não peguei. Com a nota que eu não peguei, emiti. Que eu não emiti. Então, assim, você precisa realmente de uma consultoria para te orientar e dizer, ó, se você fizer isso, você consegue fazer uma distribuição de lucro, aumentando a sua renda. Essa época do ano, Dri, a gente sente muito esse déficit. O pessoal não consegue comprovar a renda. Eu quero muito comprar um carro. A pessoa ganha 10 mil e não tem uma renda comprovada, não consegue um financiamento, não consegue... Nada. Sem renda, não consegue. Então, se você tiver essa consultoria e fizer esse planejamento tributário, você vai ver que você vai pagar menos imposto. Como você tem o Prolabore, você paga INSS, então, tem um retorno do INSS para você. Para aposentadoria. Para aposentadoria, né? Apesar dos apesares, a gente acredita que um dia isso aconteça. Mas você tá pagando e volta para você. Agora, se você começar pagando 15,5% de imposto sobre o seu faturamento, você só tá pagando imposto. Aquilo não tem nenhum retorno para sua pessoa física. Então, é importante fazer esse planejamento tributário, entender se faz sentido para você ou não.